Oi, galerinha, tudo bem? Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho buscado fugir, né? Um pouco dessa coisa de rede social, tentando buscar alternativas e caminhos. Eu tô vindo de uma. Não sei se eu posso classificar como uma depressão, mas eu tô vindo de um momento bem difícil da minha vida e eu tenho lido algumas coisas e tenho buscado informações sobre como superar, né, momentos difíceis assim da tua vida. E, enfim, e uma das coisas que fazia tempo que eu queria fazer era ler um livro de um autor bem polêmico, mas acho que aqui vai aparecer para vocês trocado ali, mas enfim, é o Fyodor Dostoiévski. E esse livro é o Crime e Castigo. E eu confesso que eu sou uma pessoa que gosta assim dessa questão de investigação criminal, essas histórias de assassinato. Não me perguntem por quê, mas eu acho legal. E fazia tempo que eu queria ler esse livro porque ele conta uma história de um assassinato, né? Mas Dostoiévski, esse autor, ele é muito conceituado por trabalhar questões psicológicas, né, das pessoas. E esse livro não poderia ser diferente. Então eu vou ler bem rapidamente, assim, só para vocês entenderem, porque assim, eu quero deixar um convite para que vocês leiam o livro, porque é uma coisa assim que está me surpreendendo. E de uma certa forma eu vou falar bem rapidamente de um diálogo que o personagem principal, que é o Dostoiévski, Raskolnikov. À medida que você vai lendo, você vai se adaptando com o nome, porque a história acontece na Rússia, então os nomes são tudo nisso, né? O próprio Fyodor Dostoiévski, são nomes difíceis da gente pronunciar, mas enfim. E o personagem principal, que é o Raskolnikov, ele entra numa taverna, num bar, assim, depois de toda uma crise, que ele tá passando por uma crise, porque, assim, ele mata uma pessoa, né? E daí tem todo o trama em cima, né? O livro trabalha essas questões da culpa dele. Então, eu vou ler aqui bem resumidamente, só para vocês entenderem, assim, de forma resumida o livro, mas o que eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes a gente tem uma noção assim, puta, vou ler aquele livro, nossa, vai ser um saco, coisa chata, ai meu Deus. E esse é um livro que ele tem, quer ver, ó, quantas páginas? 556 páginas, né? Então a hora que você pega um livro nessa espessura e começa e pensa, meu, quando que eu vou terminar de ler? Mas queria incentivar vocês, que acho que isso aqui é uma leitura bacana para quem está procurando sair dessa coisa de rede social, tentando iniciar um pouco da rotina de leitura. Então tá, vou ler aqui bem rapidinho. As profundezas da alma humana em Crime e Castigo. Rodion Raskolnikov, que é o principal, né, o personagem principal do livro, um jovem estudante em São Petersburgo, acredita que pode justificar um crime em nome de um bem maior, tá? Mas ao cometer um assassinato, ele se vê aprisionado por sua própria consciência. E aqui o autor vai trabalhar essa questão das pessoas, né? Que a gente carrega uma série de culpas, enfim. Enquanto a culpa o consome, Raskolnikov enfrenta um dilema moral devastador que o força a questionar a própria natureza da justiça e da redenção. Em uma narrativa
tensa, e realmente o livro ele é bem tenso e provocativa. Dostoiévski, né, o autor, revela os conflitos internos que nos tornam humanos. Então é bem isso, né, como se falar ali no início, mas o autor Dostoiévski, ele trabalha muito essa questão da nossa humanidade. É bem interessante para quem também está procurando entender um pouquinho por que a gente age de certa forma ou de certa maneira, né? Por que eu faço isso sempre? Os livros dele vão trabalhar essas questões também, bem legal. Prepare-se para uma jornada que desafia suas crenças e ilumina as sombras da existência. Então é um desafio bem interessante. E aqui, ó, o que eu queria, na verdade, que me trouxe a fazer esse vídeo, que eu queria compartilhar com vocês, é essa questão. Ele carrega, né, o Raskolnikov, ele carrega, porque ele assassina, né, ele comete um assassinato, então ele nesse momento, ele tá vindo de um lugar e ele tá passando mal, ele vem sendo tratado, porque isso deu uma pane, assim, no cérebro dele, né, e ele resolve sair, ele tá em tratamento, não poderia sair de casa, mas ele sai de casa e vai para essa taverna, e lá ele encontra Zamiotov, para vocês verem os nomes. Esse Zamiotov, ele é um chefe de polícia distrital, ele conhece o Raskolnikov. Logo que o Raskolnikov ele comete o assassinato, como ele mora no lugar lá, ele tem que ir lá na delegacia prestar queixa e dar... Queixa não, desculpa. E dar o depoimento dele. E esse Zamiotov aí, ele é o chefe de polícia, ele tá lá nesse momento e ele desconfia do Raskolnikov. Só que ninguém tem prova de nada que foi o Raskolnikov que assassinou, né? Que cometeu o assassinato. E então ele já tem um pé atrás assim com o Raskolnikov. E daí nessa cena aqui, nesse diálogo, eles se encontram nessa taverna e na verdade o Raskolnikov vai até lá e começa a beber e tal, e de repente esse cara chega na mesa dele. E daí eles começam a conversar, mas ele chega assim com aquele ímpeto de tentar especular mesmo, Raskolnikov. E olha como que ele é astuto. E ele tá nesse momento de bug dele, da cabeça dele pirando, mas olha como que ele é astuto. Eu vou só da página 167, e daí é uma coisa assim que eu comecei a rir, eu comecei a ler e comecei a dar risada. Então, para ver como que o livro tem essas partes assim que você se mata, tipo, você vê assim o quão... o que a gente é capaz de fazer ou de criar em momentos que você tá muito tenso, né? Daí eles se encontram lá e aqui eu vou ler, ó. Estou sabendo que o senhor esteve por lá. Ouvi dizer, respondeu. Procurando a minha meia. A meia é um detalhe que quem lê o livro vai entender aqui, mas enfim. A parte que eu quero mais colocar aqui para vocês é essa questão aqui que o cara começa a abordar ele, porque ele suspeita de Raskolnikov, mas ele não tem prova, que ele é o assassino daquele, né, desse crime. E aí ele começa a especular ali o Raskolnikov, e aí chega assim, ó, o Raskolnikov fala para ele: o senhor tem uma vida boa, né, senhor Zamiotov? Entra de graça nos locais mais agradáveis. Quem está servindo-lhe champanhe agorinha mesmo? Tipo assim, porque o cara é policial, então sabe que policial pode entrar nos lugares, né? E aí, de graça e tal, por ser policial e blá, blá, blá. Aí, ele pegou, o cara fala assim, o Raskolnikov tá falando pra ele, aproveita tudo,
né? Tipo, ele aproveita das coisas que ele, por ele ser policial. E o Zamiotov fala pra ele assim, não, você que aproveite tudo. E deu uma... E daí bateu assim no ombro do Raskolnikov. Aí o Raskolnikov falou assim pra ele, não, eu não estou criticando, falo de forma amigável, jacosa, como afirmou estar fazendo aquele pintor quando brigou com o Dmitri no caso da velha. Aí o Raskolnikov tá falando pra ele de um pintor que tava lá na delegacia e comentou esse pintor aqui na situação. E o cara fala assim pra ele, o Zamiotov fala assim, e como o senhor sabe disso? Aí o Raskolnikov responde, talvez eu saiba mais sobre isso do que o senhor. E aqui começa a pataquada, que daí eu comecei a dar risada, falei, meu Deus, esse Raskolnikov tá me surpreendendo. Aí o cara fala assim pra ele, o policial fala assim, como o senhor é esquisito. Tenho certeza tenho certeza de que você ainda está muito mal. Tipo, porque ele tá doente, o Raskolnikov, ele tava doente, ele nem poderia estar naquele lugar, ele saiu de teimoso. Não deveria ter saído. Eu lhe pareço esquisito? O Raskolnikov fala pra ele. Parece. O que o senhor tá fazendo aí lendo esses jornais? Né? O cara fala pra ele, ele fala... Exato. Tem falado, esses jornais falam muito sobre incêndios. Não estava lendo sobre incêndios. Aqui ele lançou um olhar misterioso para Zamiotov. Nos seus lábios havia mais uma vez um sorriso irônico. Daí ele começa de ironia, ó. Mas é irônico. Não estava lendo sobre os incêndios. Continuou piscando para Zamiotov. Mas confesse agora, meu caro, o senhor está muito curioso para saber sobre o que eu estou lendo. Aí o cara fala para ele, nem um pouco, não posso fazer uma pergunta? Por quê? Continua. Escute, o Raskolnikov fala para ele, escute, o senhor é um homem culto e é bem instruído. Aí o policial, venho do 6º ano do liceu, com bastante dignidade. Daí ele quis aqui sim, tipo, se engrandecer, né, perto do Raskolnikov. Daí olha o Raskolnikov, fala, do 6º? Ah, meu pardalzinho, pelo seu penteado e anéis, dá pra ver que o senhor é um homem rico. Que menino encantador. E nisso ele solta uma risada. Ele é muito sarcástico aqui, entendeu? Ele solta uma risada bem nervosa na cara do policial, né? Que recuou, mas mais espantado do que ofendido, assim. Acho que o cara ficou confuso. Daí o cara fala de novo, o policial fala pra ele, arre, como o senhor é esquisito. Repetiu com seriedade. Não posso deixar de pensar que ainda está fora de suas faculdades mentais. Então ele está querendo dizer que o Raskolnikov está meio doido ainda, que realmente, de fato, ele não poderia ter saído de casa. Fora das minhas faculdades, o Raskolnikov fala para ele, o senhor está mentindo, meu caro. Então, eu sou estranho? O senhor me acha curioso, não é? Sim, ele fala, o policial. Aí aqui ele começa, devo contar-lhe o que estava lendo, o que estava procurando? Veja quantos jornais eu os fiz me trazerem. Suspeito, hein? E ele começa a dar corda, tipo, ele começa a envenenar o policial. E o policial pergunta, bem, e o que está acontecendo? Aí ele fala, está todo ouvidos?
E o cara fala assim pra ele: o que você quer dizer com isso? E ele: depois eu lhe explico. Mas agora, meu rapaz, eu lhe deponho. Não, melhor, eu confesso, ó. Aqui daí ele começa, ó, olha que doido. Não, também não é essa a palavra certa. Eu presto um depoimento e o senhor o toma. Olha, ele tá pedindo pro cara escrever dizendo que vai fazer um depoimento. Deponho o que eu estava lendo, que o senhor estava curioso e pesquisando, e apertou os olhos com uma pausa. Eu estava curioso e vim aqui de propósito para fazer isso. Queria notícias do assassinato da velha. Aí aqui ele tá dizendo que ele foi lá e de fato, na verdade, isso era verdade, porque aquilo estava consumindo ele. Ele foi lá e queria notícia, porque ele estava na dúvida se ele ia se ele ia até a delegacia se confessar. Até essa página aqui, que é na página 166, ele tá nesse dilema, vivendo essa culpa, tentando entender se ele vai lá, se ele dá o depoimento e se entrega, entendeu? Mas daí ele foi para essa taverna, encontrou esse cara lá e daí aconteceu tudo esse fato. Então daí ele pega e fala na cara do cara: eu estava curioso e vim aqui de propósito para fazer isso. Queria notícias do assassinato da velha agiota, que a velha era uma agiota. Disse por fim, quase que num sussurro, aproximando-se excessivamente do rosto de Zamiotov. Então imagine, gente, eu fiquei pensando na cena, né? O cara piradaço. E o Zamiotov olhou para ele com firmeza, sem mover e nem desviar o olhar. Então olha o poder de persuasão do cara, entendeu? Porque ele fez o policial já estudado, o oficial de polícia, né? Já bem estudado ali, prestar atenção de uma forma assim, né? E daí ele pegou e falou assim... E daí, depois que ele olhou bem para a cara do cara, seguiu-se um silêncio por 1 minuto, durante o qual os dois se entreolharam. Então, olha o suspense. E daí o cara fala: e o que o senhor leu, né? Impaciente. Estava perplexo e impaciente. Aliás, isso não é na minha conta. Daí ele mesmo... Tipo, ele queria tanto saber, mas ele não tava querendo dar o braço a torcer que ele queria saber, entendeu? Que diferença isso faz pra mim? A mesma velha, continuou Raskolnikov, no mesmo sussurro, sem dar ouvidos à explicação do Zamiotov, que tava tentando dizer que nem queria saber mesmo, então, mas na verdade ele tava super curioso. De quem o senhor estava falando na delegacia quando eu desmaiei, sabe, né? Porque daí o Raskolnikov desmaiou, porque ele estava em surto também lá na delegacia, porque era ele que tinha matado a mulher, uma véia. E daí vocês vão ver, quem for ler vai ver. Sabe que então era o senhor que estava falando na delegacia quando eu desmaiei, sabe? Bem, agora o senhor entende. Como assim? O que é para eu entender? O oficial falou isso para ele: mas o que é, cara? O que é para eu entender? Você tá doido? E tava já meio alarmado. E o rosto severo e sério de Raskolnikov, olha como ele é assim, meu Deus, se transformou de repente. E ele soltou a mesma risada nervosa de antes, como se fosse totalmente incapaz de se conter. Então pensa, o cara é o assassino, ele encontra o cara lá dentro da taverna, ele tá mal, porque ele tá tentando entender aquilo ainda, e daí ele encontra esse cara, e o cara chega nele, e aí ele vai sendo sarcástico com o cara. Então aqui seguindo, mas eu já tô passando, já faz 20 minutos que eu tô falando sobre isso, era para ser um vídeo curto, mas eu queria convidar vocês para que lessem. Gente, ler é tão gostoso, para que comecem a gente volte, né, a ter esse hábito, né? As pessoas não estão mais sabendo interpretar texto, não estão sabendo mais
conversar com as outras. Eu acho que é tão importante e às vezes a gente tem essa coisa de, puta, vou ler um livro, nossa, essa espessura desse autor e, nossa, é uma aventura, né? Eu não sei, eu não terminei de ler, eu vou ler, eu vou terminar de ler, mas eu já tô super me divertindo aqui, assim, com o personagem, né? Então, eu vou deixar postado esse vídeo como um pedido, assim, e aí eu também tô falando pra mim, né? Pra que seja uma força pra eu continuar lendo e continuar nessa maratona de buscar coisas diferentes, assim, sair dessa mesmice de rede social, dessas coisas muito digitais e buscar voltar, né, às velhas práticas da leitura. Acho que isso é importante e a gente só tem a ganhar. Tá bom, gente? Esse é só um vídeo e tem me ajudado, né? Eu queria dizer que é isso. Eu tenho encontrado nos livros, eu li um outro livro também, que era a menina que roubava livros, também super legal, super indico, uma leitura muito gostosa, que te prende, é um livro também que acho que tem 600 e tantas páginas, mas fica aqui a dica pra gente tentar, para quem tá passando por um momento difícil na vida, assim, passando por um trauma. Eu vou completar 45 anos, não tô tão nova, a gente começa a se pensar, putz, né, já tô mais para lá do que para cá, que vai ser da minha vida, e tenho achado um refúgio dentro da leitura. Espero que não é o primeiro vídeo, né, devo ter explicado tudo meio mais ou menos aí. Por favor, quem vê o vídeo e já lê bastante o Dostoiévski, se quiser me corrigir, por favor, fica à vontade, tá bom? Mas esse é o meu intuito de tentar colocar para as pessoas que a leitura é uma coisa boa, um hábito bom e que é possível a gente dar risada e se divertir e aprender, né? Em meio a essas narrativas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe.